Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, conforme a comunicação enviada por vocês através do Google Sala de Aula, a nossa disciplina, esse projeto integrador vai ser um pouco diferente do que vinha acontecendo nas aulas passadas, né? Então, eu percebi que na última aula que a gente teve de forma online, a quantidade de gente que participou da aula foi muito baixa, né? Então, eu achei mais fácil agora a gente fazer a gravação do vídeo, né, com o conteúdo, enviar para vocês e vocês vão assistir essa aula, né, por meio do meu canal no YouTube e eu também vou mandar no Google Sala de Aula, no Google Classroom, né? Vai ficar mais fácil para mim e para vocês que já têm o acesso a esse material, né? Então, vai ser dessa forma, pessoal. Então, vamos lá para a aula. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Então, a gente vai dar continuidade àquela quantificação que a gente fez na aula passada, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos relembrar o que a gente já fez, né? Primeiro, vamos relembrar o projeto, né? Nós estamos quantificando justamente essa caixa de gordura, né? Um projeto pequeno, né? Que tem as principais quantificações aí, que depois a gente pode aplicar um projeto maior, né? Então, a caixa de gordura de 1,30 por 1,10 e ela tem a profundidade de 1,5 no total, né? De altura útil, nós temos 80 centímetros. Então, é esse projetinho que a gente já usou nas aulas passadas, né? Até tem o 3D aqui, né? Essa é a nossa caixinha de gordura. Então, vamos lá. O que a gente já quantificou? Nós quantificamos, na etapa serviços preliminares, a limpeza do terreno. Na etapa trabalhos em solos, a gente fez a escavação manual de valas, o apilamento fundo de valas, o reaterro. Na fundação, a gente fez o concreto e na estrutura, a gente fez a quantificação da tampa de concreto e das chicanas, né? E nessas duas estruturas, a gente fez a quantificação da forma da ferragem e do concreto. E na etapa 5, nós fizemos a impermeabilização, a pintura com tinta asfáltica, né? E na última etapa que a gente fez na aula passada foi a vedação, que foi a alvenaria de elevação de meia vez. Então, dando continuidade aí, a gente vai para a próxima etapa, que é a 7.0. Vamos olhar o nosso roteiro usual lá de quantificação, nossa sequência usual de quantificação, para ver qual que é a próxima etapa que vai vir. Bom, depois de vedação, nós temos a etapa esquadrias. Nessa nossa obra, né, nessa nossa caixa de gordura, não tem portas e janelas, né? Então, a gente vai pular essa etapa. Mas lembrando que tem outros projetos aí que tem esses itens que a gente está pulando aqui, né? Quando vocês pegarem um projeto maior de uma casa, né, vai ter as portas, as janelas para serem quantificadas, né? Cobertura também não temos aí na nossa caixa de gordura, né? Então, a gente vai pular ela. Revestimentos nós temos. Então, é essa etapa que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá, 7.0 vai ser revestimentos. Revestimentos, a gente tem vários ali, né? Então, a gente tem que ver qual que a gente vai quantificar primeiro. Ó, nós temos chapisco, paulista, azulejo. Então, a nossa caixa de gordura, ela vai ser revestida primeiro com chapisco. Chapisco é justamente uma camada de aderência entre o substrato, né, e o reboco, a camada de revestimento que vai vir depois, né, a camada de revestimento estético que vai vir depois, né. Então, só para quem nunca viu aí, né, vou mostrar uma fotinha para vocês aí. Ó, o chapisco, relembrando lá sistemas construtivos, né, é exatamente isso daqui, ó.
é você criar uma ponte, né, de ligação entre o substrato, que é o bloco, né, o tijolo, né, e a minha argamassa que vai vir aqui por cima, né, a minha camada de revestimento. Então, ele é feito de diferentes formas, né, a gente pode utilizar um rolo de pintura com uma pasta de cimento, a gente pode usar o meio convencional, que é lançar ele com força, uma pasta, uma argamassa, melhor dizendo, uma argamassa bem mole, né, bem fluida, na parede, utilizando uma colher de pedreiro. A gente pode utilizar também aí um equipamento de projeção, né, um equipamento que projete essa argamassa na parede, né. Então, todas essas formas são válidas, né, para fazer o chapisco. Então, o chapisco, ele é aplicado em uma área, né? Por isso, a gente vai quantificar uma área de chapisco. Então, aqui a gente vai fazer o chapisco. E o chapisco, ele é... O chapisco, ele é quantificado em área, né? Então, é em metros quadrados. Então, vamos olhar aqui o projeto e entender como que vai ser esse chapisco. Ó, nós iremos chapiscar toda a área lateral da nossa caixa, ok? O fundo não precisa, porque a gente já tem o lastro de concreto aqui embaixo, né? E a tampa também não precisa, né? Ela já tem acabamento, né? Então, a gente vai chapiscar apenas as paredes internas da nossa caixa, ok? O certo seria fazer também o chapisco do lado de fora. A gente vai fazer também. Vamos fazer 2 chapiscos, o chapisco interno e o chapisco externo, ok? No chapisco externo, a gente vai revestir toda a lateral aqui também da nossa caixa, excluindo a tampa e o fundo, né? Que o fundo, lembra que ele avançou mais aqui para o lado, né? A gente jogou o lastro em todo o fundo da escavação, então a gente escavou a mais 40 centímetros, né? Então, esses 40 centímetros aqui vai ser de lastro. Então, não precisa chapiscar ele, a gente vai chapiscar apenas as paredes laterais. Ok? Então, vamos iniciar lá pelo chapisco interno. Então, primeiro aqui, ó, chapisco interno. Então, a nossa área de chapisco vai ser igual Então, como que eu vou fazer essa conta, pessoal? Se eu estou falando para vocês que eu vou chapiscar toda a minha área lateral da minha caixa, então basta eu pegar o perímetro, né, dessa caixa interna, a somatória de todos os lados, né, internos da minha caixa, e multiplicar pela respectiva altura interna, eu consigo ter essa minha altura, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o lado maior mais o lado menor, que é 1 metro, que é o lado maior, e 80, que é o lado menor. Vou somar os dois, multiplicar por 2, porque eu tenho dois lados iguais, né? Eu tenho esse lado igual a esse, e esse lado maior é igual a esse lado, ok? Então, esse valor vai dar o perímetro, e esse perímetro eu vou multiplicar pela altura, que é de 80 centímetros. Então, vamos fazer lá. Vai ser 1 metro mais 80 centímetros. Esse valor eu vou multiplicar por 2. E aí, esse resultado, né, da conta, eu vou multiplicar pela altura que eu tenho interna lá, né? A altura útil, né? Que é de quanto? 0,80 também, né? Ok? Só confirmar lá, ó. Comprimento maior, 1 metro. Por que é vezes 2? Porque nós temos dois lados iguais. Mais o lado menor, que é quanto? 1 metro, né? 1 metro vezes 2. Mais o lado menor, que é quanto?
80 vezes 2, porque são dois lados. O resultado disso eu vou multiplicar pela minha altura útil, que é de 80 centímetros. Perfeito? Então, o resultado disso, vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Então, lá, 1 mais 0,8, o resultado disso, vezes 2, vezes 0,8. Então, o resultado é 2,88. O que, pessoal? Metros quadrados. Ok, para o chapisco interno. Então, aqui no 7,2, nós iremos ter o chapisco externo. Também é quantificado em área. Então, vamos lá para o chapisco externo. Então, o chapisco externo vai ser área de chapisco. A gente sabe que é externo, né? Até que se quiser colocar aqui que é externo. E esse aqui é interno. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês visualizarem melhor aí de casa, né? Chapisco externo vai ser isso daqui, né? A área de chapisco externo, eu quero que vocês calculem aí para mim, pessoal. Eu já expliquei para vocês aqui o interno, né? Então, vocês vão fazer o externo e vão colocar aí para mim no que eu vou pedir no final da aula, né? E vai ser justamente o restante dessa quantificação que a gente vai fazer hoje, né? Então, não adianta eu entregar tudo de graça aí para vocês, né? Então, vocês têm que ter um esforço aí. Então, como eu já expliquei o caminho, né, do chapisco interno, eu quero que vocês façam do chapisco externo. Vamos só relembrar lá como vocês vão fazer, né? Ó, o chapisco externo, vocês vão considerar as medidas externas da caixa, né? Então, qual que são as medidas externas da caixa? Ela tem 1,30 por 1,10. E qual que é a altura que eu vou considerar? Eu vou considerar ainda a altura de 80 centímetros, porque eu não vou chapiscar nem a minha tampa, né, nem a área lateral da minha tampa e nem o fundo, né? Então, é essa conta que vocês vão fazer aí para o chapisco externo, ok? Então, façam aí, coloca na quantificação para me entregar na próxima lista, no próximo exercício que eu vou pedir para vocês, né? O resultado desse projeto integrador, melhor dizendo, né? Produto desse projeto integrador. E aqui embaixo vocês podem fazer um outro item, pessoal, que é a somatória desses dois chapiscos, né? Então, vamos fazer aqui o chapisco total, né? Só para ficar separadinho aqui, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente, ó, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar isso aqui, ó, de chapisco. Certo? E aqui, ó, só para ficar mais organizado, né? Porque a gente vai ter outros revestimentos, né? Então, aqui vai ser 7.1.1, que é o nosso chapisco interno, e o 7.1.2 é o nosso chapisco externo, e o 7.1.3 é o chapisco, chapisco total. Só para ficar mais organizadinho, né?
Então, a área de chapisco total vai ser o quê, pessoal? Vai ser o chapisco. Nossa, hoje tá bom para você. Chapisco interno mais o chapisco externo. Então, é essa continha que vocês vão fazer, né? Ó, a área de chapisco interno nós já temos aqui, né? Que é 2,88. Basta vocês encontrarem aí a área de chapisco externo, né? Eu acabei de estragar aqui, deixa eu voltar ela aqui. Então, vocês vão fazer essa continha aqui da área do chapisco externo. Depois que obtiver o resultado, é só somar com o chapisco interno e nós temos a área de chapisco total. Ok? Vamos lá para o próximo revestimento, que é o 7.2. Então, que revestimento que nós teremos aí, além do chapisco na nossa caixa de gordura, pessoal? Nós teremos o emboço e o reboco. O emboço, relembrando lá sistemas construtivos, é uma camada que a gente faz mais grossa, né, de argamassa, que regulariza toda a minha parede, né, a minha alvenaria. Então, se a parede ela ficou um pouquinho torta ali, a gente vem com a camada mais grossa de revestimento, que a gente chama de emboço, e no final a gente faz uma camada mais fina, que é a camada de reboco, né, que é a camada de acabamento, né, uma camada onde depois vai ficar pronto para receber a pintura ou a massa corrida, né, seja lá qual for o revestimento final, né, que vai ter nessa obra. Em alguns casos, o pessoal costuma fazer a união desse emboço mais o reboco, e aí eles chamam esse revestimento de revestimento paulista, ok? Ou também conhecido como massa única, certo? Então, a nossa obra ela vai ser dividida em emboço e reboco. Só para vocês aí, para quem não visualizou, então o reboco, ou melhor, o emboço, o emboço é isso aqui. Ó, depois do chapisco, a gente vem com a camada mais grossa de regularização, que é o reboco, e depois a gente vem com a camadinha mais fina, né, uma massa mais fina, que é o reboco, que é a camada de acabamento. Então, no emboço, ele é mais grosseiro, né, a gente faz uma camada aqui mais grosseira, e depois a gente vem com a camadinha mais fina, que é essa camada de acabamento aí, que é o reboco, ok? Então, a gente vai ter os dois. Então, vamos lá para a nossa quantificação do reboco. Reboco também é aplicado sobre uma área, né? Então, ele é quantificado em área. Como que a gente vai calcular a área do reboco, pessoal? É exatamente igual à área do chapisco, pessoal, porque o nosso reboco, ele vai vir em cima do chapisco, né? Então, o chapisco é justamente uma camada de aderência, né? Entre o substrato, que são os bloquinhos, os tijolinhos, né? A minha parede de alvenaria, com a argamassa de revestimento, ok? Então, vai ser exatamente o resultado dessas contas que vocês vão fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai simplesmente copiar isso daqui e vai fazer as alterações devidas, né? Então, aqui não é mais 7.1, é 7.2, e isso aqui vai ser o nosso reboco interno. E aqui a gente vai ter a nossa área de reboco interno. Aqui não é mais 7.1.2, é 7.2.2, e vai ser o nosso reboco externo. E aqui vai ser a área de chapisco, ao invés disso vai ser a área de reboco externo.
E aqui, para finalizar, vai ser o nosso reboco total. E a nossa área de reboco total, que vai ser o reboco interno mais o reboco externo. E para finalizar aí o nosso revestimento, né, depois dessa camada do reboco, nós teremos outra camadinha que é... Oh, desculpa, pessoal, aqui era para ser um emboço. O emboço. Então, não tem problema, a gente só vai copiar isso daqui e alterar os nomes mais uma vez. É que eu não me atentei aos valores, aos nomes, né? Então, isso daqui é embolso, viu, pessoal? Tem que ter atenção que não erra mesmo. Então, aqui é embolso. Aqui é embolso. Embolso, né? Embolso. Embolso total. Área de embolso. Embolso novamente. E embolso de novo. E aqui é reboco, só que muda o nome, né? Aqui o número, né? Aqui é 7.3, 7.3, 7.3, 7.3. É isso daí, pessoal. Agora sim está correto. Desculpem aí o erro. Então, pessoal, é só fazer o cálculo para o chapisco externo, né? E aí depois vocês vão repetir os mesmos valores aí, tanto para o reboco, como tanto para o embolso, como para o reboco, né? Ok? Vamos lá para a próxima etapa, né? Depois que a gente finalizar o revestimento, a gente tem o piso. Piso, nós não temos aí nessa obra, né? A gente poderia até assumir aquele lastro, né, como contrapiso, mas a gente já considerou ele como sendo a fundação da nossa obra, né? Então não precisa a gente tirar esse valor novamente, né? Então aqui a gente não vai ter nenhum tipo de piso na nossa obra, nenhum item, nenhum serviço, né, dessa etapa aí na nossa obra. Pintura também não teremos aí nessa obra, né, pessoal? Então, a gente vai para o próximo. Vidros também não temos, instalações elétricas não temos, instalações hidráulicas nós temos, então vamos colocar lá. Então, é o item 8.0. Instalações hidráulicas. Ou hidrossanitária, né? Vamos colocar hidrossanitária, já está aqui. Colocar no singular. Ok, então o que nós temos de instalação hidrossanitária nessa nossa obra? Nós teremos apenas tubos, ok? Inclusive, faltou colocar aí o que é esse tubo, né? Esse tubo, pessoal, é diâmetro de 100 milímetros, ok? Então, é um tubo de esgoto de 100 milímetros. Faltou a gente colocar essa informação aí, ok?
Então, aqui, a gente teria que colocar o tubo total, né, que vem lá da casa, né, até a nossa caixa de gordura, depois o que sai aqui da nossa caixa de gordura e vai lá até a fossa séptica, né? Mas como isso aqui é uma parte de um projeto maior, né, a gente só tem um pedacinho aqui. Então, a gente vai fazer somente o que está aqui, né? Então, vamos tirar a medida desses tubos que estão aqui, né? Então, a gente tem aí, ó, 90 centímetros. Vamos colocar um tubo de 1,5 para cada lado, só para ter essa informação na nossa quantificação, né? Então, vamos fazer isso lá. Então, aqui a gente vai ter no 8.1 os tubos. Tubos são quantificados em comprimento, então é em metros. Ok? Então, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter o 8.1.1, que é o tubo de PVC, esgoto normal, com o diâmetro. Deixa eu achar o símbolo do diâmetro aqui. Vamos ver se ele está fácil aqui. Não está fácil, vamos pegar na internet. Fica mais fácil. Símbolo do diâmetro, que é o φ. Ok? Vamos colocar aqui o símbolo do diâmetro de 100 milímetros. Então, o tubo é quantificado em comprimento, né, metros, né? Então, o comprimento do tubo do tubo de diâmetro de 100 milímetros vai ser igual a 1,50 metro. 1,50 metro vezes 2, porque está dos dois lados, né? A gente tem um tubo de entrada e um tubo de saída, né? Que vai ser igual a 3 metros de comprimento. Então, seria isso que nós temos aí de instalação hidrossanitária na nossa obra, né? Em alguns casos, a gente pode ter as conexões, né? Então, a gente vai colocar aí também, se tivesse. A gente colocaria aí se tivesse, né? Depois, a gente tem as louças. No caso aí, não temos nada de louça. E, por último, nós temos os serviços complementares. Então, de serviços complementares, aqui a gente tem a limpeza final da obra. Então, o último item aí, a última etapa que nós iremos fazer é a 9.0, que é serviços complementares. Então, de serviços complementares, a gente tem o 9.1, que é limpeza final da obra. Limpeza final da obra é quantificado em área, viu, pessoal? Então, em metros quadrados. Então, a gente vai limpar, pessoal, exatamente o que a gente limpou no início, né? No caso aqui, a gente limpou 4,30 por 4,10. Então, tudo que sobrou de resto de obra aqui, né?
pedaço de tijolo, argamassa que ficou jogada aqui no chão, tudo isso a gente vai limpar, né? Então, a gente quantifica esse serviço justamente para fazer essa limpeza, né? Então, a gente vai limpar o que a gente limpou no início da obra. Então, vai ser 4,30 por 4,10. Então, a minha área de limpeza vai ser igual a 4,30 vezes 4,10. Só confirmar vocês, né? 4,30 por 4,10. Então, vamos fazer o cálculo aqui, né? Ó, 4,30 vezes 4,10 é igual a 17,63 metros quadrados. Então é isso, pessoal. Aqui nós finalizamos a quantificação dessa nossa caixa de gordura. Então foi relativamente rápido esse processo, né? Então, pessoal, para dar prosseguimento ao nosso orçamento, a gente já fez a primeira etapa, né? Que é justamente essa quantificação do serviço. A próxima etapa do orçamento é fazer a composição de custo unitário de cada um desses serviços, pessoal. Então, a gente precisa saber quanto que custa o metro quadrado da limpeza do terreno, quanto que custa o metro quadrado da escavação manual de valas, quanto que custa o metro quadrado do concreto magro, quanto que custa o metro cúbico do concreto magro, melhor dizendo, quanto que custa o metro cúbico da escavação manual de valas, né? Então, a gente precisa saber quanto custa cada uma unidade desse serviço, ok? Então, para isso, a gente tem que fazer uma outra etapa que chama composição de custos unitários, ok? Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês como que faz esse procedimento, certo? Então, o produto final desse projeto integrador vai ser justamente vocês fazerem aí essa continuação da quantificação, igual eu fiz aqui junto com vocês, até os serviços complementares. Então, vocês vão terminar essa quantificação e vão me enviar junto com o que eu vou pedir na próxima aula, que é a composição de custo unitário. Eu vou ensinar vocês a fazer no Excel essa composição de custo unitário. Ok? Então, a aula foi um pouco rápida, né? Mas só que a gente finaliza essa parte para não confundir a cabeça de vocês. Na próxima aula, eu entro com o conteúdo da composição de custos unitários. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí dessa aula, pode mandar para a tutora de turma, para o tutor de turma, que eu vou auxiliar vocês na medida do possível aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Se cuidem, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau.